Deus em eterno seja glorificado. Mais uma vez me encontro aqui diante de todos vocês. Hoje eu tenho alguns vídeos para postar, então vou aproveitar, irmãos. Gostaria, irmãos, de primeiramente saudar a todos na paz e na graça do nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E as saudações cristãs a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, Yeshua HaMashiach, aquele que deu a vida por nós no duro madeiro da cruz, irmãos. Também, irmãos, eu gostaria de falar alguma coisa a respeito da volta do Senhor. Nós estamos vendo já o cumprimento da palavra de Deus. Podemos dizer que estamos vendo o movimento para Gog e Magog. E temos que, cada dia que passa, nos aprofundar nas coisas de Deus. Eu confesso que estou procurando da melhor maneira possível, porque nós somos fracos, pecadores, errantes, mas fazer a vontade de Deus até onde o Senhor tem me mandado. Eu creio que até o próximo mês Deus vai preparar de estar num lugar pertinho, bem pertinho aqui mesmo em Portugal. Mas eu preciso que Deus abra os caminhos, as coisas estão começando a clarear, irmão. Depois eu aviso os irmãos, mas também é 2 dias só, é aqui mesmo. Também, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que todas essas coisas que estamos vendo, guerras e tantas coisas, não vos atemorizeis por isso, irmãos, porque está escrito que o Senhor Jesus Cristo disse: olhai e não vos assusteis. Quando virdes todas estas coisas, levantai a vossa cabeça e sabei que é próximo o reino dos céus. Irmãos, a única coisa que nós sentimos realmente é tristeza de ver crianças chorando, pais às vezes tendo que deixar os seus filhos, né, sem saber se vai voltar a vê-los. Quantos filhos que têm oportunidade de se comunicar com seus pais todos os dias, né, e não dão valor a isso. Sabe por que não dão, irmão? Porque nunca ninguém acha que vai acontecer com ele aquilo. Você pode ver, isso é uma coisa normal, parece que é da natureza já. Você vê acontecer com o outro, você fica triste, principalmente o cristão, ele não quer que aconteça com o outro, não é, amados? Porém, eu como cristão não quero ver o meu irmão sofrer, mesmo que ele não goste de mim, eu farei de tudo para poder ajudá-lo, porque sou cristão, creio em Jesus Cristo, quero o mal do meu irmão, não quero que Deus pese a mão sobre ninguém por minha causa. Não. Para mim, irmãos, o importante é que aquela alma se salve. Se alguém tem alguma coisa contra mim, eu já perdoo. Se eu fiz alguma coisa errada, eu já peço perdão também. O que eu não quero é guardar mágoa, rancor. Isso daí não pode estar em nós, irmão. Nós temos que lutar contra isso, porque às vezes isso quer entrar em nós e nós temos que lutar. É difícil, mas nós temos que lutar contra isso, irmão. Infelizmente, tem pessoas que têm o gênio mais difícil. Eu mesmo, meu gênio não é fácil, mas personalidade, vou dizer, gênio quer dizer personalidade. Mas eu não estou julgando a personalidade de ninguém, estou falando da minha. Mas eu tenho que lutar. É uma luta, por isso que é uma luta interior. Porque nós não podemos guardar mágoas, nem rancores, nem ódio. Mas, contudo, temos que ter em nós o perdão. Foi o que o Senhor Jesus ensinou, não é? Não foi outra coisa. Por isso que eu digo, quando a denominação ela não age com esse tipo de misericórdia, eu deixo de crer naquilo, porque o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, ele é puro amor. Ele é um fogo consumidor, Deus é um fogo consumidor. Irmão, mas o Senhor Jesus é puro amor. Veja o equilíbrio. Então nós temos que ver, irmão. Claro que Deus, ele repreende, castiga se necessário for,
Mas castiga por quê? Porque Ele ama. Mas aqueles que vão ser condenados, isso daí, irmãos, não compete a mim. Não sou eu que vou decidir alguma coisa. Nem a meu respeito eu não posso decidir. Só tenho que pedir misericórdia, porque eu também não me acho digno de nada, irmão. Ai do homem que se achar digno de alguma coisa, porque nós não somos dignos de nada. Nós somos apenas pequenos servos que estamos aqui, pequeninos, e queremos servir a Deus. Vejamos na guerra da Ucrânia, irmãos. Nunca quase se ouvia falar. Eu praticamente tenho um amigo na Ucrânia que é evangélico, que é da Assembleia Cristã, não é? Está lá, muito meu amigo. Sempre falava com ele, ainda essa semana passada, Deus me deu a graça de saudá-lo. Consegui, é difícil, mas consegui mandar uma mensagem para ele. Graças a Deus estava tudo bem até o momento. Bem entre aspas, não é? Quem está em guerra. Mas eu não estou dizendo só dele, de todo aquele povo, de toda aquela população. Não estou falando só dos evangélicos, estou falando dos católicos, dos irmãos católicos, dos outros. Nós temos que amar a todos, irmãos. Nós não podemos fazer exceção, porque o Senhor Jesus não fez exceção de ninguém. Agora tem pessoas que só consideram aqueles que são da sua denominação. Se não for da sua denominação, ele não está nem aí. Isso aí é amor de Deus, irmão? É nesse momento que a gente vê quem realmente tem o amor de Deus. Porque você fazer bem só para aquele que você conhece, só para aquele que você ama, é fácil. Mas você fazer bem para aquele que você não sabe nem quem é, aí é difícil, irmão. E às vezes Deus está te pedindo alguma coisa para você fazer, até para quem você conhece, mas você fecha a tua mão e fica esperando a pessoa te pedir alguma coisa. Mas tem pessoas que não gostam de pedir, irmãos. Eles pedem a Deus. Não é orgulho. É porque o ser humano, irmão, tem isso com ele. Muitas das vezes ele se sente envergonhado. Certo, irmãos? Vergonha não é orgulho. Certo, irmãos? Então na guerra da Ucrânia, só para os irmãos terem uma noção, os cristãos estão sofrendo tanto, vocês nem querem imaginar, mas não só na Ucrânia eles estão sofrendo. Os cristãos estão sofrendo na Ucrânia e estão sofrendo na Rússia também. Por quê? Os cristãos da Rússia, a Rússia é pior, porque a Rússia ainda persegue os cristãos. Certo, irmão? A Ucrânia não, a Rússia ainda persegue cristãos. Eu já atendi algum culto para a Rússia online, irmãos, e tinha que ser escondido, não tinha igreja assim para fazer culto, não tinha templo para fazer culto, tinha que se fazer online, porque eles perseguem os cristãos. Lá eles são da igreja ortodoxa, não é? Igreja católica ortodoxa. Então eles perseguem, não digo os católicos ortodoxos, mas eu estou dizendo do regime, do governo, do país. Não quer outra doutrina, não quer outra religião. Então há uma perseguição sobre os cristãos. Não sei até que grau, mas eu sei que há, que eu já atendi cultos lá, irmão. Não fui lá, eu estava com uma viagem preparada para ir para São Petersburgo, mas Deus não preparou. Estava tudo quase certo, mas Deus fechou a porta. Isso faz alguns anos já. Deus sabe por quê também. Então a igreja cristã, irmão, ela é contra a violência. Tanto faz a igreja evangélica cristã e a igreja cristã, enfim. Vou falar da evangélica porque eu sou evangélico. A igreja evangélica cristã, ela é contra qualquer tipo de violência. Mas é lógico que numa guerra nós temos que defender a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa. Né? Se fosse assim, então Davi e outros, Moisés, Josué e outros não iam nunca enfrentar uma guerra. Israel hoje, quantas guerras Israel enfrenta? Né? Então, nós temos que ver que aí é diferente, mas os cristãos, o desejo deles é que haja paz entre os povos. Se bem que isso praticamente, irmão, vai ser impossível, porque
Quando falarem a paz e segurança, aí vai chegar aquela destruição, aquela repentina destruição, em que se manifestará então o príncipe da paz, o verdadeiro príncipe da paz, que vai vencer o anticristo. Não é, irmãos? Então a igreja de Cristo é contra qualquer tipo de manifestação, de posição no aspecto político, mas ela se preocupa com o povo, com o povão, com as pessoas. Ela se preocupa com a parte espiritual do povo, certo, irmãos? Então o que nós devemos fazer? Nós que estamos no Ocidente, nós que não estamos envolvidos diretamente, num sentido direto, mas esse conflito indiretamente vai afetar todas as nações. Nos preços, no supermercado, na gasolina, enfim. Há um desequilíbrio, irmãos, porque são nações, vamos dizer assim, materialmente falando, com grande poder, além de poder bélico, poder monetário. E isso, irmãos, logicamente que vai causar um distúrbio. E nós também sofreremos com isso, todos nós. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos orar uns pelos outros. Ambos os países, tanto a Ucrânia como a Rússia, têm pessoas, têm almas, têm pessoas semelhantes, feitas semelhantes a Deus. E ainda tem mais, tem pessoas que têm parentes carnalmente, que moram na Rússia. Tem pessoas que têm parentes que moram na Ucrânia. Você já imaginou como é difícil, irmão? Um parente mora num país que está em guerra com outro, e ainda os homens, eles não estão podendo sair porque tem que ficar defendendo a Ucrânia, porque é um país pequeno que já está surpreendendo devido à sua inferioridade bélica. Ele está demonstrando, irmãos, uma força, vamos dizer assim, algo até sobrenatural para resistir esses tempos todos. Isso aí, para mim, já demonstra, irmãos, que essa oração da igreja da Ucrânia está subindo, hein? Pode ter certeza. E muitos ucranianos estão sofrendo, e muitos russos também estão sofrendo. Muitos ucranianos estão entrando em bunkers. Para quem não sabe o que é bunker, é um abrigo subterrâneo. Eu já vi bunkers, já estive em países, em casas que tem bunker, até em Israel. Toca a sirene, a pessoa tem que correr para o bunker por causa das bombas, os mísseis, né? É difícil, irmão. Mas apesar disso, debaixo de toda essa luta, de toda essa guerra, os irmãos da Ucrânia, eles fazem cultos, escondidos nas casas, fazem os seus cultos. Depois do culto, eles ainda fazem treinamentos de primeiros socorros para ajudar os soldados. Enquanto muitas das vezes as mulheres e alguns irmãos estão no culto, escondidos, certo, irmão? Isso é real. Eu não estou falando que é da tua denominação, não é da congregação cristã, não é daquela nem da outra, não. Estou falando evangélicos, irmãos. Porque tem muitos irmãos que acham que evangélico, que crentes que só vão entrar no céu, é só da igreja dele. Eu queria ver se pegasse a sua igreja e colocasse lá no meio daquela guerra, qual seria o posicionamento dela. Por isso nós não podemos julgar, irmãos. Por isso nós não podemos julgar as outras denominações. Pelo amor de Deus, irmãos, olha esses irmãos sofrendo, estão orando, estão clamando a Deus. Confiam tanto em Deus, irmãos, que não tem medo das bombas que estão caindo, dos mísseis, e ainda fazem cultos subterrâneos, escondidos. Se esses irmãos não são cristãos, então quem é cristão, irmão? Tem cristãos que só porque está uma gripe ele não sai nem na rua, irmão?
Agora imagine esses cristãos, debaixo de ainda problemas, pandemias e etc., né? Ainda tem que ficar ali escondido, mas não esquece de prestar o seu culto a Deus. Certo, irmãos? É difícil. Tem que ser cristão mesmo, tem que ser crente em Jesus Cristo, irmão. Medite nisso. Antes de você falar de alguma denominação e achar que só a sua tem a salvação, medite nisso para você não falar besteira. Irmão, o maior pecado que me trazia muito medo, irmãos. Isso me trazia medo. Eu achar que só a denominação que eu frequentava ia para o céu e naquele dia o Senhor chegar para mim e dizer assim, olha, já que você achou que é só a sua que vai para o céu, a sua não, você não vai. Você pregou que era só a sua, então você não vai. E aí? Então hoje eu entendo que não era só a minha denominação. Toda denominação, em toda denominação tem o que é bom e tem aquilo que não presta. Tem aquele que vai e tem aquele que não vai. A graça de Jesus Cristo não é uma denominação. A graça de Jesus Cristo é o favor imerecido que está em cada pessoa, em cada alma que está inserida em alguma denominação. Eu não estou dizendo que na tua denominação não tenha a graça de Jesus Cristo. Pode ter, assim como na outra denominação também pode ter. Eu não estou dizendo que só a tua tem, porque a sua também tem pessoas que não têm, como na outra tem pessoas que não têm. Quem tem a graça de Jesus Cristo tem o amor, tem a misericórdia, tem a piedade. Lembra do irmão que está parado, lembra do irmão que faz tempo que não vê. Eu vou ligar para aquele irmão para saudar ele, para ver como é que ele está. Irmãos, eu tenho pessoas aqui que faz anos que não me ligam, não saíam da minha casa, irmão. Mas só porque eu saí da denominação, ele me excluiu do contato dele. Ou tem medo, sei lá. Pode me ligar, irmão, eu não vou te maltratar, eu vou falar com você, como sempre falei, vou te contar obras. Quer saber mais obras? Me ligue, você vai escutar milagre. Pode ter certeza, eu não vou tocar em assunto nenhum, porque eu sou crente, irmão. Em Jesus Cristo, por misericórdia e graça da parte de Deus, não pela minha capacidade, porque eu não me sinto nada na presença de Deus, irmão. Então, irmãos, esses ucranianos que estão sofrendo, fazendo cultos, irmãos, escondidos, às vezes passando até fome, irmãos, né? Eles merecem as nossas orações. E os russos, que são cristãos, também estão sofrendo. Vejamos quantas manifestações lá na Rússia de pessoas que não querem essa guerra. Não querem, são contra. Na verdade, os culpados não é o povo, irmão. O povo simplesmente é povo, tem que trabalhar, pagar imposto. E às vezes até chega um momento que falta dinheiro para comprar alguma coisa. Mas esses grandes líderes que ambicionam o poder, são eles que colocam o povo em guerra. E os soldados têm que obedecer. Mas olha, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse soldado de uma nação que cometesse crimes, genocídios contra crianças, etc., me perdoe, eu já jogava minha arma fora e me rendia para o outro exército. Porque é inadmissível fazer uma coisa dessa, irmão. É inadmissível. Isso aí foge totalmente do preceito cristão e daquilo que nós aprendemos. Então temos que ter cuidado, irmãos. O amor é primordial. Nós temos que ser soldados da paz, apregoar a paz e não a violência. Que haja paz entre as nações, que haja paz entre os reinos, os governos. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que o que eu estou falando aqui é uma utopia, que a palavra de Deus vai ter que se cumprir e não vai ser assim de qualquer maneira, vai ter que ter um contraditório para impedir ela querer se cumprir, aí vai ter confusões. Mas vai chegar um dia que vai reinar a paz perfeita. Sabe aonde? Naquela Jerusalém celestial. Salém quer dizer paz. Jerusalém é a cidade da paz. Está escrito lá em Apocalipse. João disse assim: e eu, João, vi descer do céu, glória a Deus, ataviada como uma esposa
adereçada para o seu marido. A nova Jerusalém, que descia do céu com a glória de Deus e do seu Filho, Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Deus visitou a minha alma, irmão. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Ah, meu Senhor, quando será esse grande dia? Limpa-nos, purifica-nos, que nós queremos entrar nesse lugar tão santo, tão limpo, que nós não nos achamos dignos, mas por grande misericórdia, eu estou pedindo por todos aqui desse canal, todos que abrem esse canal, porque eu amo vocês, irmão. Soldados ucranianos em Kiev, irmãos, estavam batalhando, e enquanto isso, um culto evangélico, escondido, e os soldados batalhando em Kiev. E quando terminou o culto, aqueles irmãos que estavam ali, mais idosos, aquelas irmãs que estavam ali, saíram, foram para um outro recinto e foram fazer treinamento de primeiros socorros. Irmãos, vamos orar. Tem muitos cristãos lá e tem muitos evangélicos. Só uma igreja anabatista, que é uma das igrejas muito antigas que tem lá, uma das mais antigas, salvo erro. Digo salvo erro porque eu não tenho isso tudo na mente, mas creio que seja esta. Ela tinha aproximadamente, só essa igreja, 150 mil membros, fora as outras, irmãos. Há mais ou menos 700 mil cristãos. Certo, irmãos? Ali, na Ucrânia. E o povo, de uma forma geral, não estou falando só de cristãos, ateus e pessoas que não creem em nada, porque aqueles que estão doentes precisam de médico. Vamos orar por eles, irmãos. Orar pelos irmãos da Rússia também, para que eles possam entrar num consenso. Nós sabemos que a palavra tem que se cumprir. Será mesmo que já chegou o tempo do anticristo aparecer? Deus sabe. Que Deus prepare a sua igreja para que nós possamos herdar a coroa da vida eterna. Honra e glória seja dada ao Eterno e ao seu Filho Yeshua HaMashiach. Que a paz e a graça do nosso eterno Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, reine sobre todos nós. Amém e amém.